E aí, galera, como é que estão as coisas? Então, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui como uma forma de me comunicar com as pessoas tão queridas, assim, que curtem muito e se animam, mesmo sendo pouca gente, às vezes, no meu canal. E eu fiquei bem feliz, assim, agora no começo da semana, eu recebi o convite para participar de um festival chamado Relampeio. E é um festival assim com várias mesas, né, com autores, autoras, várias pessoas de diferentes vertentes assim da ficção científica vão estar participando e trocando algumas ideias. E eu fui convidado então para participar de uma mesa, o que me deixou assim bem feliz e até um pouco surpreso, mas eu gostei bastante assim da oportunidade e eu queria assim compartilhar com vocês, né, isso e trocar algumas ideias também a respeito do que vai rolar. Então eu vou colocar aqui para eu assistir também aqui de novo o trailer do festival. Bom, galera, então vamos assistir aqui a apresentação, né, do festival. E eu quero aproveitar também assim para agradecer, que eu fiquei bem feliz mesmo com esse convite e estou bem animado assim, apesar de um pouco apreensivo ainda com essa oportunidade. Mas vamos assistir aqui então ao trailer, ao teaser, né, o trailer do Festival Relampeio. O Relampeio Festival começa hoje e a ideia é que a gente fale de literaturas estranhas, insólitas, como a ficção científica, a fantasia, o horror, porque são literaturas que dão conta de falar dessa crise humanitária e dessa crise ecológica que a gente está vivendo, essa crise política. Bem-vindos a essa segunda conversa do Festival Relampeio. Agora a gente vai começar a mesa das 17 horas com a Teresa Mirra de Echeverria. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a essa terceira mesa de sábado, o dia mais cheio. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma mesa do Relampeio. Olá, sejam muito bem-vindos, todo mundo que está nos assistindo agora ao vivo ou em algum ponto do futuro, que a gente espera que exista um futuro para vocês estarem assistindo a gente. Olá, pessoal do Relampeio, essa é a última mesa do último dia do Relampeio, então já estamos terminando. Cerca de 8 milhões de relâmpagos ocorrem diariamente em todo o mundo, e poucas vezes reparamos no poder disso tudo. Contudo, a existência de energias negativas e positivas na natureza pode quase sempre gerar algo de grandioso e impacta diretamente nós, seres humanos terrenos. Em 2020, pudemos sentir uma amostra disso. O Festival Relampeio, como resultado da junção de diferentes forças, produziu neste ano algo totalmente inesperado e poderoso. Assim como Audre Lorde evoca que a poesia não é um luxo, mas uma necessidade vital sobre a qual baseamos nossos sonhos de sobrevivência, evoquemos também a fantasia e ficção científica em suas inúmeras formas como uma necessidade, um átimo de luz no céu escuro, capaz de enfrentar e questionar todas as possibilidades de existências possíveis e impossíveis. Então, galera, eu vou dar uma olhada aqui, tem uma programação muito interessante e eu estou gravando esse vídeo agora em 1º de abril, né, de 2021, e hoje já rolaram 2 mesas que eu gostei bastante, assim, eu fiquei bem animado assim, assistindo, e vai rolar essa mesa aqui, daqui a pouquinho já tem 4 pessoas aqui aguardando. Bom, eu não tenho como deixar o like porque eu não loguei aqui. Mas é bem possível que eu também seja uma dessas pessoas que vai ter a entrevista então com a Anne Vandermeer, né, daqui a pouquinho, e que eu acho bem interessante, que ela é uma grande referência da literatura de weird fiction, que é uma literatura que eu adoro assim, e estudei no mestrado, e eu vou colocar aqui então a mesa que eu vou participar, é essa aqui, Corpos Dissidentes na Ficção Científica, né, que vai ter então como convidada a Cheryl Morgan, e eu estou bem animado, assim, eu já li um artigo dessa autora, e eu acho bem interessante, assim, né, porque aqui tem uma descrição, né, que ela é crítica, escritora,
é uma editora vencedora de 4 prêmios Hugo, que é um dos maiores assim, prêmios da ficção científica. E ela também é editora, né, é fundadora de uma editora, Wizard's Tower Press. E eu acho interessante, né, que eu estava lendo o artigo dessa autora para poder me preparar também assim pro encontro, e eu consegui ver algumas coisas, assim, anotar algumas coisas que eu queria compartilhar, porque eu acho que é bem interessante essa temática de corpos dissidentes na ficção científica, justamente pensando na ideia de que a ficção científica ela fala também das questões políticas, das tensões sociais, das coisas que a gente enfrenta muitas vezes, né? E ela encontra algumas formas de poder apresentar isso, né? Esse gênero de ficção. Eu vou colocar aqui na tela o artigo da Cheryl Morgan que eu li, terminei de ler ontem, e que eu acho bem interessante, assim, eu marquei algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, acho que esse aqui é uma versão que não tem as minhas anotações, eu acredito. Bom, parece que não. Mas, de qualquer maneira, eu me lembro de algumas coisas para poder comentar. O nome do artigo é Robot Love is Queer. Então, basicamente, que um amor de robô é um amor queer, no sentido de estranho, né? De alguma coisa que não é convencional, né? E ela vai trazer algumas discussões aqui. Ela vai citar um autor, né, que se refere como pioneiro da relação entre humanos e robôs. E a Cheryl Morgan, então, ela vai fazer um levantamento bem interessante de várias histórias, desde a mitologia, da literatura. Ela traz diferentes referências, assim, por exemplo, de filmes, até de jogos, para tentar pensar, então, a sexualidade ou gênero de alguns androides, né? Eu acho até interessante falar dessa palavra androide, porque já no próprio termo tem a ideia de andros, né? De uma referência a um homem, né? E que eu já até ouvi algumas outras referências, como ginoide e tal, que seria uma tentativa de definir um gênero, porque oide é parecido, né? Parecido com alguma coisa. Então, seria que tipo, o androide seria parecido com um homem e o genoide seria parecido com uma mulher. Ela não fala disso aqui no artigo, mas ela faz algumas referências bem interessantes a diversas produções assim da ficção científica. Ela cita mais no começo também um conto, né, do Hoffman, acho que é Hoffman, que é o Homem de Areia, que ela traz a referência a Olímpia, né, que é como é que eu posso dizer, uma autômata, né, é uma espécie de androide ali, mas do século XIX, né, na literatura. E eu acho bem interessante a ideia de que a própria discussão que é trazida aqui no artigo traz uma noção de que, mesmo que a gente possa, de alguma maneira, projetar um gênero para uma máquina, um androide, ou que seja, esse tipo de relação, que se é que isso seria possível, e ela vai tentar argumentar algumas coisas da possibilidade ou não de relacionamentos entre humanos e robôs. Claro que também no âmbito da ficção aqui, mas tentando, em alguma medida, assim, bem pouco, pensar como é que seria um tabu na nossa sociedade, né? Então, e ela vai falar de vários tipos de relação e de que algumas narrativas de ficção, elas colocam isso, né? O simbolismo de que o robô pode representar alguma relação tabu dentro da sociedade, desde uma relação homossexual ou outros tipos de relação também que existem. Eu acho interessante ela falar assim, que um amor de robôs não pode ser nada além de queer. A gente não deve deixar, né, de falar do mundo real sem discutir a pergunta de $1 milhão.
da indústria de robôs sexuais. Nós seremos capazes de casar com um robô, né, com um sex bot aqui. Então isso seria possível, né, o casamento entre humanos e robôs. E ela vai falar aqui então de um livro, né, Relações íntimas entre humanos e robôs, de Adrian David Chiok e Emma Yanzang. Então essas autoras aqui, autores, enfim, afirmam que sim, né, que será possível se casar com um robô. E é bem interessante na ideia que tem toda uma discussão legal, né, de pesquisa e tal, e que tradicionalmente os casamentos eles definiam, né, que era necessário uma relação heterossexual entre o casal para se criar crianças, né? Mas mais para frente, então, portanto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo não seria permitido, né? Porque existia essa noção de que tinha que ser um casal heterossexual. Então, e quando chegou então o advento, né, a chegada dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, foi feita muita pesquisa sociológica, né? Isso que ela está relatando aqui no artigo, e nas famílias que foram geradas a partir dessa nova configuração, vamos dizer. E a conclusão é que é mais importante para qualquer criança ter amor, o suporte ali, o apoio dos pais, né? Do que qualquer modelo já pronto, né, estereotipado de família nuclear ideal. O casamento entre pessoas do mesmo sexo se desloca da questão de gênero e de qualquer requerimento de que alguém do casal seja fértil, né, que possa gerar filhos ali. Então, o gênero e a fertilidade dos membros do casal já não entra tanto em questão aqui, né, nessas novas configurações, né, que a gente já começa a observar. Que desde que um robô sexual seja um bom pai, né, um bom pai, uma boa mãe, alguma coisa assim, não há razão porque você não poderia casar com algum deles, independente do gênero do robô. Eu achei interessante essa fala dela, porque parece até um pouco interessante, né? Um pouco irônico essa coisa, porque ela está justamente colocando em questão como que a gente consegue definir o gênero dos robôs, e ela está dizendo que se o critério é que a pessoa seja, o robô, né, no caso, seja um bom pai ou uma boa mãe, não existe um impedimento, não haveria um impedimento para que eles não se casassem, né? Para que um humano e um robô não se casassem, independente do gênero do robô. Isso me faz lembrar, uma visão do artigo, ela fala que é estranho, assim, né? Por que a gente tem essa tendência de se fechar no nosso próprio grupo racial, por exemplo? Muitos povos não permitem relacionamentos, por exemplo, com representantes de outros grupos, e ela faz aqui uma referência que algumas sociedades tribais, casamentos de pessoas de grupos diferentes era visto como benéfico, né? Então, uma pessoa de uma tribo casando com alguém de outra tribo, né, poderia ser visto como algo para fortalecer, né? E é interessante essa questão do pool genético, né, da carga genética diversa que a mistura de raças pode oferecer, né? Mas eu acho muito interessante essa coisa, né, que o relacionamento entre humanos e robôs na ficção, ele tem essa coisa, ela traz essa discussão daqueles relacionamentos que fogem dos padrões, né, que rompem algumas barreiras ali que estão colocadas, né? Então, fala que os robôs podem ser de qualquer raça, gênero, sexualidade, idade, né? Então, está trazendo justamente aquela ideia de alguns tabus, né, relacionados a pessoas que são diferentes, né, não normativas, por exemplo. E tem uma referência que ela fala até de preconceito contra pessoas que possuem alguma deficiência, né, com alguma deficiência.
e ela fala que amar não pode ser nada além de queer, né? Que é justamente essa ideia de que a nossa classificação de amor, muitas vezes, ela falha, né? Ela não se encaixa nos padrões pré-estabelecidos, assim, normativos, né? Bom, galera, é isso. Eu agradeço, assim, quem assistiu até aqui. Eu tenho procurado produzir algumas coisas pro canal, para poder trocar umas ideias com vocês. Eu vou postar agora e já me preparar aí também para assistir a fala da Anne Vandermeer, que eu acho que vai ser bem legal também. E quem puder, assista a mesa que eu vou participar. Vai ser no sábado à tarde. Vai ser no dia 3 de abril, às 16 horas, que vai começar. Então, a gente tem 47 horas aí até o início. E se inscrevam aqui no link aqui do Relampeio, eu vou deixar na descrição também, para vocês poderem assistir e acompanhar as outras falas, tá bom? Muito obrigado, galera. Até mais, hein? Valeu!